Voltando, então, quarto animal. Esse quarto animal chamou a atenção de Daniel porque esse animal era estranho. Ele conhecia o leão, ele conhecia o urso, ele conhecia o leopardo, mas esse animal era estranho porque tinha dentes de ferro e unhas de bronze. Esse animal tinha 10 chifres, nenhum animal tem 10 chifres, né? Então esse animal não era uma coisa muito comum, não era normal na natureza como ele conhecia. Isso chamou a atenção e ele quis saber do anjo. Eu quero saber sobre o quarto animal. Por quê? Vamos lá. Os detalhes desse quarto animal são muito interessantes porque a gente está vindo na sequência Babilônia, o leão, o urso Medo-Persa, o leopardo da Grécia. Então esse com certeza está representando Roma. Né? Então, nesse detalhe aí desse animal, aí vai dizer que os santos serão perseguidos, serão mortos, mas o reino do Altíssimo, né, virá e dominará esse reino, e o reino dos santos se determinarão para sempre. Né? Não vai passar de um reino mais para o outro. Como é o sonho de Nabucodonosor com aquela pedra que quebrou os pés, né, e que reinou para sempre, que representa o Mashiach, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Então, acontece agora que esse quarto animal, ele vai ser violento, agressivo, porque ele vai pisar, ele vai esmagar, né, ele vai ser muito ruim, muito severo no seu reinado, né? E nesse sentido de controle, de domínio, ele vai fazer guerra contra os santos. Por que razão? Então tem alguns detalhes desse aí que quando você lê, você deve se preocupar em avaliar todos os pontos. Ali, por exemplo, em 7:25, Daniel 7:25, vai dizer que esse reino mudará o calendário. Lá na sua Bíblia deve estar escrito tempo, mas ninguém consegue mudar o tempo. O tempo ele tem na sua natureza. Se vai chover, vai chover. Se vai fazer sol, ninguém tem o poder de mudar. Esse tempo aí, lá na língua que está escrito em Daniel, é calendário. Mudará o calendário e a Torá, a lei. Aí a gente sabe que depois que o Império Romano veio, o calendário foi mudado, foi a bagunça do calendário que foi feita, né? Que já fizemos outros vídeos falando a respeito um pouquinho. Mais tarde nós vamos fazer outros detalhando alguns detalhes mais críticos com relação ao calendário, né? Tentando afastar as festas do Eterno, tentando afastar o Shabat, acabar com o Shabat, colocando horas erradas. Então, a gente fala em outra ocasião. E essa mudança de lei, mudança de calendário, é justamente para ofender o reino do Altíssimo, para que o Altíssimo não tivesse controle sobre a Terra ou sobre a humanidade. Mas ele caiu do cavalo, porque existe o povo santo que guarda os mandamentos, que guarda as festas, que segue o calendário bíblico e que não anda nesse calendário louco. Apesar que a gente está vivendo debaixo desse calendário, a gente tem que associar algumas coisas. Mas vamos lá, o quarto animal tem 10 chifres. Mas, depois que tem esses 10 chifres já determinados, vai nascer um. Esse um, ele vai crescer, vai se tornar mais robusto do que os outros, quer dizer, maior do que os outros, e vai, com esse crescimento, derrubar 3. Então, se nós temos 10 mais 1, 11, tirando 3, fica 8 chifres na cabeça. É claro que tudo que a gente propõe na interpretação das profecias, a gente no momento pode cometer algum erro, se enganar com alguma coisa. Mas a nossa interpretação desse chifre, e a gente vai perceber que o chifre vai ter mais autoridade que o próprio animal, quem vai governar o animal, quem vai dirigir esse animal é o chifre. Tanto que quem vai dar mais ênfase na profecia é esse chifre, não o animal. Está lá na cabeça do animal, mas quem faz guerra aos santos é o chifre. Então, o chifre ali tem mais autoridade do que o próprio animal. Porque está no animal, ele estando no animal, ele também tem a mesma cultura do animal. E se a gente entendeu que Roma é esse quarto animal estranho, tá? E que tem os dentes de ferro e as unhas de bronze, a gente está associando aí
a fusão dos reinos grego-romano. O bronze representando a Grécia, o ferro, os dentes representando Roma. Tanto que os elementos que estavam lá na estátua, ouro, prata, bronze e ferro, estão também agora aqui, não todo o ouro e a prata, mas o ferro e o bronze, que é onde Daniel chama a atenção dele, o fato, ele vai querer saber por que esse ferro e esse bronze está aí, né? Então, e esse animal estranho. Então, quando ele vai fazer a interpretação, né? Ele vai dizer o anjo, que eu estou dizendo o anjo, ele vai dizer que esse chifre vai fazer guerra aos santos. E é interessante porque como é que um chifre vai ter poder sobre todo animal? Geralmente é a cabeça, mas de onde sai o chifre? Da cabeça. É alguma coisa que saiu desse império, né? Se estabeleceu acima, tornou mais robusto do que os outros chifres e tomou conta. Né? E aí esse chifre tem boca, tem olhos, quer dizer, tem a formação humana. Né? Como tudo é uma simbologia, a profecia é uma simbologia, nós temos que associar essa simbologia com aquilo que ela quer representar. Então, o chifre aí tem características humanas também, certo? Farei outro vídeo para não ficar muito longo, tá bom, queridos?